Estamos aqui nos estúdios do Terra, estrategicamente aterrissou no evento Tempo de Mulher e agora eu tenho mais uma dupla de mulheres inspiradoras, a gente promovendo encontros aqui, né, elas se conhecendo, trocando essa delícia de papo. E aí a gente conversa então nesse momento com a Carolina Carrasco, diretora de comunicação de Boticário, quem disse Berenice. Obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada a você pelo convite. É um prazer. E também com a Gabriela Comesato, que é diretora-geral de negócios América Latina de TikTok. Obrigada por estar com a gente. Obrigada a você, prazer. Bom, nosso papo, a gente está falando muito sobre liderança, sobre trajetória, vocês também participaram e falaram, né, no evento, e a gente quer falar um pouco da questão da sororidade aqui nesse papo nosso, né? A Ana Paula abriu o evento falando que uma das prioridades de cada mulher tem que ser apoiar outra mulher. Como que ao longo da carreira de vocês abraçaram essa prioridade? Porque há um tempo atrás talvez não fosse claro para nós, né? Porque a prioridade sempre foi, mas não fosse claro esse compromisso que temos que ter de nos ajudar, né? Como que vocês foram percebendo isso nos ambientes às vezes mais masculinizados? Como foi essa trajetória? Vou começar por mim aqui. Acho que sororidade é a premissa. Para mim, a premissa no meu time, com as pessoas com as quais com as minhas pares, com as minhas líderes, eu acredito muito num lema, uma sobe e puxa a outra. E para isso acontecer, é preciso um ambiente de muita segurança psicológica, para mulheres se sentirem num espaço seguro, para poder contribuir, trazer opinião, para poder serem elas mesmas, para poderem equilibrar a vida, às vezes, como mãe e executiva ao mesmo tempo. Então, acredito que sororidade é um pouco premissa, e na minha jornada eu tenho como lema esse negócio de uma sobe e puxa a outra, e como que a gente consegue, a partir do meu amadurecimento na minha jornada pessoal, e trazendo outras mulheres e ajudando, ensinando e dando a mão e mostrando que tem um espaço, tem uma jornada. Se a gente se ajudar, a gente vai juntas conseguir chegar lá. Muito boa. Bom, eu tenho 4 filhas. Uau, 4? 4 mulheres. Então, para mim, na verdade, acho que meu objetivo de vida maior é como fomentar e abrir mais caminhos para as mulheres. Eu falei aqui na palestra da Ana, né, da importância para mim de 3 Cs, que é coragem, confiança e conexão. E eu alimento muito isso dentro de casa, né? Coragem, o que as minhas filhas fariam se elas não tivessem medo. Então, como eu provoco isso nelas e no meu time, né? O que você faria se você não tivesse medo? Conexão, então, de ter as pessoas certas do seu lado para ajudar a abrir e a transformar. E confiança, acreditar que a gente pode ser tudo o que a gente quiser. E eu tento usar isso muito em casa e no trabalho, né? Para as mulheres que estão comigo no trabalho, para as minhas filhas que são só mulheres dentro de casa, que a gente pode sim ser tudo o que a gente quiser e que a gente não precisa abrir mão do que é importante para a gente. A gente tem que seguir o nosso objetivo. Isso é no equilíbrio da vida pessoal e profissional, alimentando, permitindo e provocando as pessoas a encontrarem os seus caminhos, dando voz para as mulheres, né? Dando espaço para elas, tendo um olhar diferenciado. Hoje eu tenho o privilégio de liderar dentro da minha unidade de negócio América Latina, e a gente tem 5 escritórios regionais. Os 5 são liderados por mulheres. Então, as 5 mulheres que reportam para mim, cuidando dos escritórios regionais, são mulheres, né? As 5 pessoas são mulheres. Então, acaba sendo muito natural para mim, como líder mulher, como mãe de 4 meninas, abrir esse caminho e puxar outras mulheres. Hoje o meu time de RH até brinca, né? Pô, temos que trazer diversidade no outro ângulo. Porque acaba sendo tão natural que é isso. Mas eu tenho como objetivo maior abrir e transformar caminhos, não só para as minhas filhas, mas para todas as próximas gerações que estão vindo. Pegando o gancho da Gabi, eu estou numa empresa que 70% do quadro de liderança é feminina também. Então, tem essa avenida do ser natural, que é muito bom. Então, como que a gente consegue ser agente de transformação até fora da nossa empresa, sabe? Com outros círculos, para que isso possa transcender para outros lugares. Meu filho é homem, mas eu tenho como missão na minha cabeça que é como que eu crio um filho homem para entrar num ambiente onde ele também vai proporcionar um espaço para mulheres crescerem e
e serem quem elas quiserem ser, né? Eu gostei que vocês duas citaram a maternidade, eu também, falando que eu tenho uma filha de 4 anos, e aí a gente tem dados, né, do IBGE que mostram que as mulheres que têm filhos, elas ganham 24% menos do que as mulheres que não têm filhos, né? Isso, né, os estudiosos chamam de penalidade da maternidade, né, motherhood penalty. Como que vocês enxergam isso dentro das empresas? Eu há pouco tempo atrás, numa empresa que eu trabalhei, eu vi uma líder comentando com os homens, os liderados dela eram todos homens, e eu vi ela comentando, ele queria empurrar para mim a grávida. Ela falou bem assim, uma mulher falando, me deu tanto. Ela falou, queria empurrar para mim a grávida, né, para minha equipe. Eu falei, gente, eu tô ouvindo, peraí, eu tô ouvindo bem uma mulher falar isso, né, enfim, aí a gente pode pensar naquele contexto masculino que ela estava em volta, mas ouvir dela me doeu muito, né? Como é que vocês enxergam no mercado? As mulheres, elas estão mais, mais acolhedoras com as mães, e as instituições, né, as empresas, elas estão preocupadas com essas políticas, né, de equidade salarial, ou de esperar, né, tem garantido o tempo que ela se afasta, ela vai voltar, ela vai ficar num canto. Como que faz essa reinserção, né? E como é que vocês vivenciaram o retorno após você 4 vezes, né? Eu acho que você falou um ponto muito importante, eu acho que a gente está evoluindo muito, mas estamos muito longe de onde a gente precisa estar, seja em políticas, né, para favorecer ou para permitir esse ambiente para as mulheres, seja em equidade salarial, seja em políticas de licença maternidade, licença paternidade, que tragam essa equalidade. Mas eu acho que eu daria um passo atrás. O que você falou para mim, infelizmente, ainda é verdade, de uma mulher falando, estão me empurrando a grávida. Eu acho que a gente ainda fala mais do uma sobe e puxa a outra, não o caso dela, mas eu também faço parte do grupo uma sobe e puxa a outra. Eu também super levanto essa bandeira de uma sobe e puxa a outra, mas o que eu vejo ainda é as mulheres ainda competindo contra as mulheres, falando mal das outras mulheres, tentando derrubar outras mulheres. Eu acho que a gente evoluiu muito, né? E esses grupos são maravilhosos. Não sei se a Carol faz parte do Uma Sobe e Puxa Outra, tem um grupo, então é maravilhoso, mas a gente tem muito caminho ainda para ir, porque eu ainda vejo muita fofoca, e a fofoca é na mulher. Né? A gente ainda tem comentários como esse, eu não quero a grávida. Então a gente, como mulher, se a gente quiser transformar a sociedade mais rápido, a gente precisa mudar a cabeça. Né? A gente precisa transformar primeiro a gente, para de fato aí acelerar essa transformação. Acho que sim, as empresas estão muito mais preocupadas, as políticas estão acontecendo, estão melhorando. Você pega Boticário, né, o Grupo Boticário é uma referência absurda no cuidado com a mulher, nas políticas para a mulher, nas campanhas publicitárias priorizando mulher. Então, você tem empresas na vanguarda, liderando, puxando, né, com uma liderança gigante feminina. TikTok, a gente tem uma preocupação muito grande em representar a nossa comunidade, que é uma comunidade super diversa. Então, como que eu tenho internamente, no quadro de funcionários, essa representatividade? E se eu quero ter isso, eu tenho que evoluir em políticas, né? Evoluir em policies, em tudo. Mas eu acho que o mercado está caminhando ainda em passos lentos e vai demorar bastante essa transformação. Mas estou bem positiva. Acho que mulheres como a gente, como você, como, né, muitas mulheres, vão ajudar a fazer essa transformação. E esse cuidado que a Carol falou do filho dela é maravilhoso, né? Isso é o que a gente precisa, que todas nós mulheres tenhamos consciência, não só uma mãe, uma tia, uma avó, uma prima, né? Como é que a gente cria homens para serem aliados de mulheres e como é que a gente cria mulheres para também ajudarem a fazer a transformação e trabalharem positivamente com os homens. Não é um contra o outro, somos juntos, né? Juntos a gente vai mais longe. A gente precisa deles para transformar mais rápido. Complementando a Gabi, também tô com ela, né? Que tem sororidade, sim, evoluímos muito para esse lugar, mas ainda tem muita coisa para evoluir. Então, trazendo 2 pontos aqui. O primeiro, que a gente, como líderes, né, como mulheres, como que a gente é agente de transformação dessa mentalidade, desse modelo mental que ainda existe no público feminino, e a gente promove um amadurecimento mesmo das pessoas poderem ter conexões genuínas e admiração genuínas entre mulheres, né? Acho que isso
E isso é uma coisa muito importante para a gente, como liderança executiva, fazer. Pegando outro gancho, também como referência ao Grupo Boticário, sim, eu sou privilegiada, eu trabalho numa empresa que está na vanguarda com relação a isso. Eu fui promovida em licença maternidade. No meu puerpério, eu recebi a notícia de que eu estava nesta cadeira que eu estou hoje, de diretora de comunicação e branding de Boticário, quem disse Berenice. Então, fui promovida na licença maternidade, fui acolhida durante a licença maternidade, voltei, estou trabalhando muito, era isso que eu queria, mas também tenho aí um acolhimento e tenho mulheres junto comigo que eu admiro demais, que conseguem fazer um equilíbrio entre vida pessoal e trabalho, enfim, tenho minha rede de apoio. Mas eu estou num lugar de privilégio, né? Acho que aqui é como que a gente consegue transcender esse lugar de privilégio e com o nosso amadurecimento, onde a gente está vivenciando o que a gente está vivenciando, como que a gente vai sair dessa bolha e vai mover para fora, né? Nossa, gente, mas não, essa promoção é o case que a gente queria ver toda semana, em todas as empresas, né? E falando em mulheres que inspiram vocês, né? Aqui no evento hoje é um show né? E eu acho muito legal, porque tem diferentes gerações de líderes aqui hoje no evento, algumas mulheres que trabalham, algumas executivas, né? CEOs que trabalham a marca pessoal, a influência de uma forma, né? Que quem está começando a carreira fala, cara, viram quase influenciadoras, né? Você de TikTok, a gente fala, cara, tem executivas que são influs, assim, né? Que passa aqui, a gente olhando nos corredores do evento, um monte de gente querendo tirar foto, a Luísa, a Helena Trajano, né? Como essa potência que também teve esse assédio, enfim. Quem inspirou vocês, né, para vocês se tornarem as executivas que são hoje? Podem ser outras executivas ou pessoas, enfim, da vida pessoal. E quem que no dia a dia continua inspirando hoje, nesse momento de carreira? Boa. Bom, eu vou falar, obviamente, das mulheres da minha família. Eu vou começar com a minha avó paterna. Minha avó nasceu em 1922. Ela fez faculdade de Direito, foi a primeira turma de Direito com mulheres a se formar na São Francisco. E trabalhou. Então, desde um momento em que a mulher não fazia nem faculdade, muito menos trabalhava, minha avó mostrou para mim que isso era possível. Na sequência, minha mãe, obviamente, certamente minha maior inspiração até hoje, de podemos ser tudo que a gente quiser, de sempre tem... eu falei agora, né? Para todo game over sempre tem um play again. Então, deu errado, vai dar certo depois. Confia, acredita, cai e levanta. Minha mãe é professora de educação física, agora aposentada, e também, né, fez faculdade, trabalhou numa época em que a mulher não trabalhava. Então, certamente, minhas duas maiores inspirações para quem eu sou e para tudo que eu acreditei desde muito pequena, que eu ia poder fazer o que eu quisesse. Eu joguei futebol, quando mulher não jogava futebol, e meu pai me levava para o campo, eu ia para os estádios ver futebol, porque eu gostava. Assim como eu jogava vôlei, basquete, handebol, eu nunca tive o preconceito em casa. E isso abriu muito minha cabeça. E hoje, definitivamente, minhas filhas não só me inspiram, como me ensinam muito mais do que eu ensino elas. É impressionante, nasceram numa época digital, elas têm acesso a muita informação, então estão o tempo todo questionando, provocando, querendo saber. Minha cabecinha vai fritando ali. Cada hora que eu pergunto uma coisa ou que elas perguntam e você não tem a resposta, com toda a tecnologia, a evolução, a coisa da diversidade, que é muito já mais natural para elas. A gente teve que aprender, né, como trabalhar diversidade, como lidar com diversidade. Elas nasceram já num ambiente que é muito mais igual, e elas têm um olhar muito mais privilegiado disso. Então, elas me provocam, me ensinam e me desafiam todos os dias, absolutamente. Qual a idade delas? 13, 16, 19 e 22. Olha! E 2 pets. 7 e 10. Então, lá em casa é tudo de 3 em 3. Gente! Cara, podia citar políticas, cientistas, astronautas aqui, mas eu vou falar da minha mãe também. A minha mãe, minha vida inteira eu escutei: você vai estudar, você vai batalhar, você vai chegar onde você quiser, porque você não vai depender de ninguém. Porque o dia que você precisar, você não precisar, sabe, sair do ninho, você vai sair pelas suas próprias pernas, você vai seguir a vida sozinha. Então, ela sempre foi minha aliada para me mostrar que eu tinha que chegar lá, que eu tinha que batalhar, que eu ia conseguir chegar lá, que eu tinha potencial.
e que eu precisava fazer isso porque eu tinha que lutar pela minha independência, né? A minha mãe, ela engravidou muito nova da minha irmã, quando engravidou teve que abrir mão de tudo, foi expulsa de casa pelo meu avô, e então ela teve que abrir mão da carreira dela, abrir mão dos sonhos dela, criou 2 mulheres maravilhosas, diga-se de passagem, a minha irmã também é outra mulher a qual eu admiro demais, voltou a estudar depois que eu consegui sair do ensino fundamental, então não tem como não falar da minha mãe e não falar que ela é minha inspiração diária. Falei do meu filho, né? Hoje ele é um neném ainda, meu filho tem 1 ano, meu menininho, e hoje vejo a minha mãe me ajudando, continuando sendo a minha rede de apoio para eu conseguir me manter onde eu quero e conseguir equilibrar meus pratos, enfim. Então, não tem como não falar desta mulher que é mais próxima de mim, que me inspira todo dia. E eu acho que um bom jeito da gente até fechar a conversa, vocês falaram das mães, das matriarcas, né, que inspiram. Vocês também são mães e colocaram aqui em alguns momentos que o trabalho é uma forma de vocês, né, mostrarem para os filhos de vocês, né, o propósito de vida e inspirá-los. O que vocês acham, se fosse falar para tirar uma foto e falar para o filho de vocês, olhar daqui a alguns anos, como que vocês inspiram? Qual que é a qualidade que vocês têm, né, em autoavaliação, em autoconhecimento, que vocês acham que é muito valiosa para inspirar os filhos de vocês? E as novas gerações como um todo, né? Se tivessem a sorte de ser filhos de vocês também. Eu tô bem reflexiva para essa resposta, deixar você começar. Eu vou falar uma coisa que eu já falei aqui, que eu falo, minhas filhas, elas brincam toda vez que a gente está conversando, mãe, você já falou isso 500 vezes. Que é o acredite que você pode ser tudo que você quiser. Eu planto isso na cabeça das minhas filhas todos os dias. Nos desafios, nos momentos, né, que elas estão, não sei e tal. Acredita em você, acredita. Obviamente, estudar muito e trabalhar muito, porque não é fácil, dá trabalho chegar lá. Para mim, se cercar de pessoas que são a sua rede de apoio, em todos os momentos, seja pessoal, profissional, e que na sua dúvida, no seu medo, vão te empurrar para frente, é fundamental. E eu adicionaria isso a paixão. Né, fazer o que você ama, eu encostei aqui no microfone e não sei se atrapalhou, mas fazer o que você ama muda o jogo. Muda o jogo para você, muda o jogo para quem está com você, né, inspira, motiva, impacta positivamente todo o seu entorno. Então, busquem fazer o que de fato você ama, o que de fato te transforma, o que de fato impacta positivamente, porque isso vai virar luz para todo mundo. Acho que também, o que eu também falaria aqui para o meu filho é escutativa, curiosidade, seja curioso, tenha escutativa. Por trás de cada ser humano com o qual você vai se relacionar tem uma história muito genuína por trás que você vai conseguir aprender muito, vai adquirir repertório. Então, acho que curiosidade aguçada, humildade para aprender, são coisas que também carrego para mim, que eu com certeza vou falar para ele. Muito bom. Muito obrigada pela conversa, pelo você. papo. E seguimos. Vamos ter mais entrevistas aqui hoje no Estrategicamente Direto do Tempo de Mulher. Obrigada.